4, pegando um mês aí, fechando com a mesma temática. A primeira, nós vamos começar hoje, nós vamos estar falando sobre funções e trabalhos e a visão bíblica com relação a tudo isso. Amém? Tito, capítulo 1, versículo 5, a tradução que eu estou aqui diz assim: por essa causa te deixei em Creta, para que pudesse em boa ordem, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Amém? Vamos orar? Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te peço, Senhor, por favor, faça-se cumprir sobre nós essa canção, a qual nós cantamos nessa noite. Que o Espírito do Senhor venha sobre nós, desperte em nós os seus dons urgentes, para que possamos efetuar a tua obra e ganhar pessoas para Jesus. Esse é o nosso pedido, Pai. Por favor, me abençoe nessa noite, durante a nossa ministração. Por favor, guia as minhas palavras, o meu entendimento, leva cativo também os nossos ouvidos e o nosso coração, para que possamos receber do Senhor o que o Senhor tem para nós. Que Israel diminua e que o Senhor cresça nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome seu assento. Amém? Nós vamos estar usando nesse ensinamento aqui, João. Traz um pouquinho para cá. Nessa noite, queridos, nós vamos estar usando várias palavras e temáticas bíblicas, e eu vou estar fazendo algumas comparações do tempo que essas palavras surgiram e da forma que elas estão sendo utilizadas nos dias de hoje. Tá? Nós vamos ter um pouco de história e entrar na aplicação da história para o nosso cotidiano da igreja, que é algo muito importante para todos nós. O que é um presbítero aqui utilizado nesse texto de 1 Tito, de Tito capítulo 1? Né? Presbítero é uma pessoa que colabora com o pastor da igreja, ajudando no cuidado do rebanho de Cristo. Um presbítero. Tá? Nós vamos ver a definição da palavra aqui também daqui a pouco. Nos primórdios da igreja, quando a igreja surgiu lá no primeiro século, não existiam pastores, existiam presbíteros que eram instituídos pelos apóstolos ou pelos missionários que foram ensinados pelos apóstolos, né? Os apóstolos iam, plantavam uma congregação, plantavam uma igreja, eles escolhiam homens, que nós vamos estar vendo a característica desses homens, e eles ajudavam na administração geral da igreja. Tá? Então, qual a origem do presbítero na igreja? A igreja deixou de ser apenas localizada em Jerusalém. Eu não sei se você sabe desse contexto histórico, mas a igreja, primeiramente, ela foi concentrada ali ao redor de Jerusalém, o número maior de cristãos era ali, e Deus permitiu, pela sua graça e pela sua misericórdia, que houvesse uma perseguição ferraz contra os cristãos em Jerusalém. Jerusalém foi tomada, os cristãos tiveram que sair correndo, estavam sendo levados para Coliseus, todo mundo sabe essa história aí, estavam sendo levados para Coliseus, entregues como sacrifícios para leões, para que os leões os matassem, para entretenimento, como se fosse um jogo de futebol hoje, né? Os cristãos também eram apresentados somente de cuecas, roupas de baixo, para servirem de aquecimento para os gladiadores. O pessoal ia com espada na mão, os cristãos lá só de cueca, tinham que dar um jeito de se defender, obviamente não conseguiam e eram mortos. E nesse período de perseguição, eles fogem, os cristãos são espalhados pelo mundo, o povo de Israel é espalhado, e é uma profecia que está se cumprindo, né? Às vezes a gente gosta só de coisa boa, e Deus permite que coisas, às vezes de tribulações, venham sobre nós, para que a sua palavra seja cumprida. Se não houvesse tido aquela perseguição ao povo de Israel, naquele momento, talvez o evangelho não tivesse chegado aqui no Brasil, né? Foi o pivô do espalhado. Sabe, o que eu comparo aqui é como se o mundo tivesse assim seco, um mato seco ao redor, e aquele carvãozinho assim queimando lá, né? E alguém teve a ideia de chegar lá e descer o carvãozinho perto do mato seco, né? Eu comparo isso com a igreja, que às vezes você está na roça e tem aquele restinho de carvão, e você bater, aí parece que ele acende, reacende, e sai aquelas chaminhas, aquelas faísquinhas pegando fogo, e pega no mato seco e só vai incendiando. Foi assim com a igreja. Tomamos uma ripada e incendiou o mundo inteiro. Graças a Deus por isso. Amém? A igreja deixou de ser localizada somente em Jerusalém. Ela foi para a Judéia, foi para
se deslocassem seguindo o ídolo de Jesus. O pessoal de Jesus falou: olha, isso por todo mundo. O pessoal foi e se concentrou ali. Ah, não vão não? Tá bom, tomou uma lapada nas costas, né? E se espalharam. Isso aí tem Atos, capítulo 1, versículo 8. Tá, irmãos? As igrejas que surgiram, as igrejas de Deus, tá? Elas sofriam perseguições. Era uma característica da igreja primitiva. Em todo lugar que a igreja verdadeira era implantada, o pessoal recebia perseguições, sofria perseguições, né? Os jesuítas, chegou a um ponto, os jesuítas eram uma facção dentro da igreja cristã. Depois que a igreja se tornou, o evangelho se tornou a religião formal de Roma, ela foi politizada e algumas coisas foram mudadas no contexto histórico dentro da igreja. E isso é carregado através das gerações até hoje. Por isso nós temos a divisão aí da igreja católica, que foi a primeira igreja, e temos a igreja protestante, na qual nós estamos fazendo parte. No decorrer da história, há algumas centenas de anos atrás, alguém olhou para a Bíblia e olhou para o que a igreja está falando, para o comportamento da igreja, e falou: olha, está certo. E começou a protestar contra o comportamento da igreja. Então foi uma característica. No início, quando a igreja se tornou parte do governo romano, teve uma facção dentro da igreja que era chamada jesuítas. Esses jesuítas carregaram a tocha do evangelho sem se permitir sem permitir que a corrupção da igreja, de uma forma geral, entrasse na ministração do evangelho. Eles pregavam a Cristo na cruz, que a salvação era por Cristo na cruz. E os jesuítas foram perseguidos e foram marginalizados e foram perseguidos a quase a extinção de toda a população. Interessante, né? Próprios cristãos perseguindo cristãos pela forma que o evangelho estava sendo pregado. Interessante. E houve uma conversão de um homem muito importante, que é falado na Bíblia, de um homem chamado Saulo. Saulo, às vezes a gente quase não fala isso, mas Saulo, o nome dele não foi mudado para Paulo, tá? Ele não recebeu um novo nome. Paulo e Saulo eram uma pessoa só, ele tinha dupla cidadania. Em Roma, ele era conhecido, a sua cidadania ele era conhecido como Saulo, mas ele era de origem de hebreus, de casa hebreia, e o seu nome hebreu era Paulo. Então, desde que ele aceitou a Cristo, que ele reconheceu, ele abandonou a sua cidadania romana e adotou a sua cidadania hebreia. Por isso que ele fala: eu sou de casa hebreia, eu sou da raiz de Moisés. Lá na frente ele fala. Então ele não recebeu, ele não foi renomeado. Temos alguns casos na Bíblia que pessoas são renomeadas, né, por Jesus, por exemplo, renomeou Pedro, né? E temos casos assim. No caso de Paulo, ele se converteu, era um fariseu, se converteu ao cristianismo depois do seu encontro com Jesus, ali no caminho de Damasco, e ele se tornou um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Tanto que toda vez que você vai ministrar no Novo Testamento, é praticamente impossível você fugir das cartas de Paulo. Uma hora ou outra, nem que seja para fazer uma concordância, a gente tem que ir para as cartas de Paulo, tá? E as suas viagens missionárias foram muitas. Tem 3 viagens principais que Paulo fez, ele levou anos para completar cada viagem. Ele ia para um local, plantava uma igreja, ficava um período de tempo ali para se sustentar. Enquanto ele chegava naquele local, ele adotava alguns costumes da região sem se permitir ser corrompido. Ele adotava o jeito de vestir, adotava as comidas que as pessoas comiam, começava a estudar o idioma mais popular naquela região, e na sua profissão particular, ele era fazedor de tendas. Ele fazia tenda, construía casas móveis para o povo, para poder levantar dinheiro para sustentar o seu próprio ministério. Então, enquanto ele estava fazendo esses negócios, conversando com o povo, trabalhando, ele estava ministrando o evangelho e fazia implantação de igrejas. Quando uma igreja era plantada, ele saía e ia para a próxima cidade, seguindo o desígnio que o Senhor estava mandando. Ele fez várias viagens, plantou várias congregações, foi um dos primeiros missionários, por assim dizer, com características missionárias mesmo que nós temos nos evangelhos, foi Paulo. Ele é o pai dos missionários, por assim dizer, né? Pai dos missionários, o que dá a listinha: olha, assim que você deve fazer, assim que você deve se comportar, esse é o caminho, esse é o comportamento de um missionário que vai para o campo. Foi Paulo que deixou isso aí. Em consequência do
do advento do Evangelho, da propagação do Evangelho e do surgimento de novas igrejas, Paulo ele não podia ficar. Então as primeiras pessoas que se convertiam, ou pessoas que tinham uma intimidade maior com o Senhor, irmã, faz uma gentileza comigo, por favor, mexe esse celularzinho aqui, ó, do lado só um pouquinho, que está bem na frente dos irmãos ali, aí eu não consigo ver o rosto deles, é para qualquer lado, só para me ajudar, que eu gosto de ministrar olhando no rosto de todo mundo. Eu estou tentando olhar aqui no Rumbeck Manfatti, no Edmar, o celular está bem no meio, parece que eu estou olhando o pessoal da internet, né? Deus abençoe você aí também que está assistindo a gente, tá? Enfim, eu até perdi onde eu estava. Havia necessidade de uma liderança que fosse formada na igreja, e Paulo começou a dar orientações. Olha, deu para Timóteo, deu para Tito, olha, separe pessoas, escolha líderes que sejam sábios. Começou a dar uma série de comportamentos que nós vamos estar olhando daqui a pouquinho, e surgiram termos bispo, presbítero e ancião, surgiram dentro da igreja primitiva. E todos esses termos, tanto bispo, presbítero e ancião, eles tinham na época o mesmo poder. Não existia divisão de hierarquias, não existia um era melhor do que o outro, ou você tinha que se passar por esse para poder se tornar esse. Não, eles eram escolhidos e apontados. Olha, você vai ser ancião, você vai ser bispo, você vai ser presbítero. A diferença da nomenclatura tem a ver com as funções que eram executadas dentro da igreja, só isso, né? Com o passar do tempo, tem um período de tempo, com a igreja já estava no 4º século da igreja, tem um período que é chamado de patrização, que foi quando foi feito a padronização e houve o surgimento oficial da terminologia pastor, tirado da Bíblia, aquele que toma conta das ovelhas, e foi instituído ali como líder central a partir da patrização, daquele período chamado patrização. Ele foi instituído como líder principal da igreja. Aí nós temos os bispos, que eles são supervisores, ou que é utilizado pelo termo que é utilizado na escola bíblica dominical, superintendentes. Nós temos o bispo hoje, aqui o bispo Aires, né? Hoje a gente entende na nossa classificação que ele está acima de nós, né? Na hierarquia da igreja. Só que biblicamente é o mesmo patamar. E a função do bispo é supervisionar o serviço que está sendo feito. Isso é perfeito. Ele está dentro das funções dele. Os bispos, os anciões, o nome já fala, eram pessoas mais idosas, mais experientes, que entravam ali para de ombrinho com os presbíteros. Os presbíteros, o termo presbítero, nós vamos ver aqui agora, eu vou estar explicando para vocês, eu não quero pular na frente aqui, então deixa eu voltar um pouquinho. Atos 6 e 4, eu estou usando aqui o termo presbítero, bispo e anciões, só como introdução. Nós vamos falar sobre trabalho na igreja, tá? Essa é a nossa introdução. Então o termo que é utilizado na Bíblia são esses. Uma das vocações, uma das coisas que eram observadas primeiramente para que esses homens fossem escolhidos, era Atos 6,4, que essas pessoas deveriam ser dedicadas à oração. Quem não era dedicado a falar com Deus não era escolhido para estar em função dentro da igreja, não era escolhido para trabalho em lugar nenhum dentro da igreja, nem para levar recado, não era chamado nem para ser mensageiro, tá? Outros precisavam sair evangelizando, mas o crescimento da obra exigia de mais pessoas para ajudá-los. Então, o surgimento do termo presbítero surgiu a partir dessa necessidade para discipular, para administrar, tá? E assim como com o passar dos anos foram surgindo cristãos, com uma idade maior, estavam na igreja há mais tempo, e essas pessoas que estavam na igreja há mais tempo, eles começaram a apresentar características que eles já eram maduros na fé suficiente e tinham conhecimento do evangelho suficiente que eles poderiam cuidar de outros cristãos. E eles entraram aí com essa característica, foram chamados, separados para o presbitério. O presbitério é tudo que envolve serviço dentro da igreja, tá? Daqui a pouco nós vamos entrar de forma efetiva lá.
A boa semente do Evangelho, a Bíblia diz que frutificava em vários lugares, e os líderes da igreja tomaram providências para que em cada cidade fossem estabelecidos líderes, para que cuidassem do rebanho. Nessa época, nós estamos falando ali do primeiro século da igreja, que ali depois da ascensão de Cristo, até 100 anos, tá? Período que até ali 70 anos depois de Cristo, 65 anos depois de Cristo, alguns dos apóstolos ainda estavam vivos, eram remanescentes daquele tempo, primeiro século da igreja. Então nesse período ainda não existiam pastores. A gente tem um exemplo em Atos 11:30 de Barnabé. Barnabé e Saulo, eles foram encarregados de levar socorro aos irmãos da Judéia, e eles fizeram, entregando a ajuda. A Bíblia faz a menção aos anciões, que eram as pessoas encarregadas, era o nome que era dado para a pessoa que estava exercendo ali a parte da liderança da igreja, algo que era interessante naquela época. E toda vez que você olha para essas nomenclaturas aqui, bispos, presbíteros, anciões, todos são no plural. O termo singular só entra em efetividade com o advento do pastorado. Todos os outros eram um grupo de pessoas, eram todos no plural, eram bispos, anciões e presbíteros. Eram grupos de pessoas que trabalhavam na administração da igreja, uns na pregação do Evangelho. Tem uma parte aqui que fala depois, olha, os cristãos são merecedores de uma bênção. E tem um grupo de pessoas dentro da igreja que são merecedores de uma bênção em dobro. E esses são bispos, presbíteros e anciões. Bispos, presbíteros e anciões. Aí dá um destaque ainda maior dentre esses. Mais abençoados ainda são aqueles que se destacam, que se preparam para a pregação do Evangelho. Muito lindo o que a Bíblia diz. E naquela altura, irmãos, da expansão da igreja, não havia ainda ministérios organizados dentro da igreja. Não havia ministério de louvor, não havia diaconato, não havia departamento de cozinha, né? Não tinha o pessoal, não tinha que fazer escala de trabalho, né, irmão? Não tinha que correr atrás. O negócio era muito fluido, né? Era muito natural, as coisas aconteciam, né? De acordo com a necessidade. Mas de acordo com a expansão da igreja, a necessidade, começou a surgir a necessidade da organização ministerial, que nós conhecemos hoje. Hoje nós temos pastores, temos evangelistas, temos mestres, temos presbíteros e temos diáconos, de uma forma bem definida dentro da igreja, e uma forma bem hierárquica dentro da Assembleia de Deus. Algumas outras denominações utilizam outras hierarquias, né? Agora, se você for para a África, ninguém quer ser pastor mais, todo mundo quer ser profeta ou bispo, né? Teve um pastor argentino que ministrou para a gente lá na África do Sul alguns anos atrás, e falou: olha, pessoal, antigamente estudava 20 anos para se tornar pastor, né? E zelava pelo cargo do pastoreio. Agora ninguém quer ser pastor mais, o pessoal quer ser profeta, porque profeta é itinerante e só fala de bênçãos, só fala de dinheiro e junta muita gente e arranca muito dinheiro. Então, quer só ser profeta. E agora surgiu uma leva que não quer nem ser profeta, quer estar acima. Então, surgiram aí os apóstolos, né? Surgiram os apóstolos. E aí ele falou, né? Agora só falta surgiu os semi-anjos, né? Vai surgir os semi-anjos, depois é anjo, depois é arcanjo, depois não tem lugar para subir mais, vai querer ser como Deus, né? Aí nós passamos rasteira e derruba, né? É igual para você tentar ser como Deus, cai. Por exemplo, quis ser que nem ele, ó. Exatamente. É algo interessante, né? Eu estava até falando para a irmã Miriam agora, olha, a função que você desenvolve, ela é muito mais importante do que a nomenclatura que você recebe. Eu já encontrei muitos pastores aí no campo que eu falo, lá na África, que são pastores assim de mão cheia e que são irmãos, que não tem um título de pastor. E já encontrei pastores que são consagrados a pastores, que na hora que eles entram na igreja, nem a Bíblia ele carrega. Ele tem o que eu chamava tenho o auxiliar, que eu costumava fazer brincadeira e chamar, olha, o Zé da Pasta. Esse é o Zé da Pasta. Porque o pastor entrava na igreja todo pomposo e vinha o Zé da Pasta atrás carregando a pastinha do pastor e a Bíblia dele na mão. Na hora que o pastor ia pregar, eu estou falando de África, tá? Na hora que o pastor ia pregar, o pastor
chamava, vamos usar a oportunidade aqui para o pastor João ministrar. Aí o pastor João não subia no púlpito. Quem subia no púlpito era o Zé da Pasta, subia todo empacotado também, todo no paletó, todo bonitão, sapato de bico com ferrinho na frente, né? Todo top. Subia, cumprimentava a igreja, abria a Bíblia e se falava. A primeira vez que eu vi, ele falou: vai pregar. Ele agradeceu, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Abriu a Bíblia, colocou na passagem, olhou para todo mundo: a paz do Senhor, a paz do Senhor, desceu. Na hora que ele desceu, o pastor subiu, pegou, ministrou, pegou, gritou pra caramba, pegou o lencinho, se limpou, lencinho suave e tal, terminou, ele agradeceu, deu suas considerações finais, desceu, a Bíblia ficou lá. Aí lá veio o Zé da Pasta, subiu, pegou a Bíblia, cumprimentou todo mundo, desceu para a Bíblia, né? Tem gente que é tão, cresce tanto, que esquece do básico, né? Não leva nem a espada, né? Leva nem a espada. Tinha que levar essa lança para ele. Esses dias eu vi um vídeo, parece brincadeira, mas tem umas coisas absurdas acontecendo por aí. Lá no Moçambique, o pastor chegou, uma favela, Moçambique é terrível, é feio. Ele chegou numa Mercedes vinho, parou. Na hora que ele foi descer do carro, as mulheres começaram a tirar seus tipinhos, que é um pano que eles usam, tipo saída de banho aqui no Brasil, coisa que o pessoal usa na praia. A mulher lá na África, elas usam no dia a dia. Então elas tiravam aquela saída de banho. E quem saiu do carro não foi o pastor, foi o Zé da Pasta. O Zé da Pasta saiu e começou a anunciar: olha, o profeta, o pastor, não sei o que, vai chegar agora. Ele não pode pisar no chão, ele é santo. E o pessoal começou a tirar roupa, começou a tirar paletó, começou a jogar no chão para passar, para poder chegar lá dentro. Não podia pisar no chão. Era tão santo que não podia pisar no chão. Era mais santo que Jesus, né? Jesus, ele dormia no chão, né? Não tinha nem travesseiro para pôr a cabeça. O cara não pode pisar no chão, está acima da carne seca. Um dia você chega lá, viu, irmão? Chega não, né? Não quero. Amém. Paulo, na sua carta a Tito, ele mostra para Tito que o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, o verdadeiro homem, ou as verdadeiras pessoas que são chamadas por Deus, tem que cuidar da igreja, tem que amar a igreja, tem que zelar pela igreja e tem que ter uma vida pessoal de particularidade, unidade com Deus. Em Tito 1,5 diz assim: por essa causa te deixei em Creta, foi o que lemos, né? Para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. A ordenança já tinha sido dada para Tito, e Tito ali estava começando a escolher os primeiros presbíteros. E de acordo com o entendimento da época, a igreja local deveria ter à frente um obreiro experiente de mais idade. Isso vinha da estrutura que havia sido formada no tempo dos fariseus. Então, para você ser um líder no Evangelho, vamos voltar um pouquinho na história. Jesus, ele foi consagrado assim, ele começou o seu ministério com 30 anos de idade. Ele começa o seu ministério como? Com batismo, né? Ele foi batizado nas águas, aí ele deu o seu ministério. Você sabe por que Jesus foi batizado somente com 30 anos de idade? Porque naquela época o homem só era considerado adulto o suficiente para sair da casa dos seus pais, constituir família e ser maior de idade com 30 anos de idade. E o batismo era um ritual de passagem de uma juventude para a humanidade. Era o símbolo. Com o batismo de Jesus, isso aqui foi alterado. Bacana, né? Então, para você se tornasse um líder da igreja, um líder religioso, uma pessoa que ministrasse na frente, o mínimo que você tinha que ter para você ser um fariseu e ministrar é cabelo branco. Senão as pessoas não aceitavam você. Esse foi um dos motivos que os discípulos de Jesus foram perseguidos pelos fariseus. A gente olha para o contexto bíblico, olha para as imagens que tem por aí, e a gente acha que os discípulos, eles eram homens velhos, mas não eram homens velhos. Com exceção de Paulo, todos que foram chamados para o ministério, eles tinham dos seus 16 aos 26 anos, todos eles, quando foram chamados para o ministério. Eram jovens e saindo da adolescência, quando foram chamados por Jesus para o trabalho. E era um dos motivos que enraiveceu a religião da época. Porque como que esse moleque, como que esse jovenzinho, mal saiu dos coelhos, nem
passou pelo rito de passagem para se tornar homem, tem autoridade para ministrar maior que eu. Estevão falou com tanta autoridade dentro de uma sinagoga que o pessoal perguntou: como que ele fala? Quem é você para falar com essa autoridade? Seu menino. Então tem todo o contexto histórico para que a gente possa entender por que também eles foram rejeitados. Jesus era rebelde na época, meu. Ele chegou causando, né, como agora, nesses últimos dias, né? Então, ao longo dos séculos, meus irmãos, a atividade do presbítero, que são os trabalhadores, ela caracterizou-se principalmente pelo serviço administrativo dentro da igreja. A administração como, pastor? Olha, a igreja tinha uma obrigação principal da igreja, além da pregação do evangelho, era o quê? No início da igreja tinha duas obrigações atreladas diretamente com a pregação do evangelho. Qual era? Que foi deixado para a igreja? Cuidar dos órfãos e viúvas. Eles administravam todas essas questões, além do funcionamento, além da ceia, né, que era compartilhada, era muito maior, envolvia muito mais comida do que nós temos hoje. Era literalmente uma ceia. O pessoal, tinha gente que levava um franguinho, tinha gente que gostava de costelinha, levava uma costelinha, tinha gente que... Aí começou a gerar um problema, porque tinha gente que queria comer uma costelinha e só tinha dinheiro para comprar um pão. Aí quem levava um pão, quem levava a costela, estava deixando que levou um pão comer a costelinha. Aí teve que dar uma mudada ali no negócio, né? Aí um dia a gente fala sobre isso. Já estou saindo aqui do ponto novamente. Então, dentro do conceito que foi fundado esse trabalho, o trabalhador da igreja, de uma forma geral, ele não é inferior ao pastor ou inferior ao evangelista ou ao ancião, que o evangelista também era chamado naquela época, era o mesmo posicionamento, o mesmo trabalho de ancião. Entrei com o termo ancião porque eu não consegui lembrar do evangelista. E ancião é evangelista em inglês, né? Aí, desculpem aí. Então é o evangelista no lugar de ancião. Então a mesma vocação, que é pregar o evangelho, que é literalmente evangelizar. É cuidar. Então nós temos esses três grupos de pessoas cuidando do funcionamento da igreja e indo. Então vamos aqui falar sobre um pouquinho do significado das palavras. A palavra presbítero tem a sua origem no grego e é formada de uma forma comparativa. Ela tem a entonação de prebis, né, com Y, que o significado é o substantivo que faz referência a pessoa mais velha, ou pessoa de cabelo branco, né? Ou pessoa mais experiente. Por isso que quando nós estamos na igreja hoje, não se dá cargo dentro da igreja para uma pessoa recém-convertida, porque tem alguns critérios que são necessários, há conhecimentos que são necessários para que aquela pessoa possa trabalhar, e há uma necessidade que ela possa conhecer, maturar, para que no desenvolver de uma função surgem problemas. Naquele surgimento de problema, a sua fé, que ainda está no início, ela não seja esmagada e quebrada, né? Por isso que tem que ter um zelo muito grande com pessoas novas convertidas. A gente cuida, a gente ensina, e depois de alguns anos que é feito o convite, você gostaria de participar e tal, então depende da pessoa, tá? E essa questão do mais velho naquela época ser chamado para trabalhar na liderança das congregações, ele veio por causa do sistema que era utilizado no Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse a sede geral lá em Jerusalém, onde quanto mais velho o homem era, mais autoridade ele tinha sobre os outros. Hoje a hierarquia dentro da igreja por conhecimento, por trabalho, e naquela época era por idade, mas também existia essa hierarquia, tá? Então, os anciões da igreja cristã, presbíteros, encarregados da administração, e eles tinham esse controle sobre a organização individual de cada congregação, tá? Nos primórdios da igreja, o presbítero, os presbíteros, eles eram o pastor local, era um grupo de pessoas que eles se revezavam ali na administração, iam lidar com caixa, iam lidar com limpeza, iam pregar o evangelho, iam fazer evangelismo. Eram essas pessoas. O apóstolo Paulo, ele também era pastor, ele desenvolveu o ministério pastoral, mesmo antes de ser conhecido, antes de existir essa terminologia,
ser usado para quem cuida da igreja. E ele era pastor e presbítero, ele fez as duas funções, né? Ele tomava cuidado da organização administrativa da igreja, as igrejas que foram por ele abertas durante as suas viagens missionárias. Ele escreveu a Tito, por exemplo, o seu discípulo, e orientou ao estabelecimento dos presbíteros, como a gente viu no texto anterior. Então, biblicamente, usando o texto de 1 Pedro 5, versículo 1 e 2 como base, na verdade, presbítero eram os pastores das igrejas gregas, não existiam pastores naquela época. Então, pastor, presbítero, bispo, tem todos os mesmos significados, a diferença de nomenclatura é pelo trabalho que é desenvolvido dentro da igreja. Amém? Amém, queridos? Eu estou quase acabando aqui a questão histórica, a gente tem que passar por ela para que você tenha um contexto, tá? Isso é estudo bíblico. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus pela sua vida e pela sua paciência, tá? Graças a Deus. Então, o presbítero, ele poderia ser um ancião. Em algumas versões da Bíblia descreve dessa forma, alguém de uma idade mais avançada. O pastor, geralmente, dentro da Bíblia, algumas versões usam o nome pastor, mas geralmente quando se fala do pastor lá no primórdio da igreja, se refere a pessoas que tomavam conta das ovelhas. Era o pessoal que visitava, o pessoal que orava, era o pessoal que ministrava, que se tinha uma ovelha doente, literalmente doente, ele corria atrás de recursos para providenciar um remédio. Hoje em dia o pastor ainda faz muito isso. Às vezes chega o pedido de pessoas pedindo remédio, para pagar um aluguel, para fazer algum. O pastor continua fazendo isso, tá? Os motivos que até que eu cheguei atrasado hoje foi por causa disso. A gente foi orar ali, faz parte do processo. E o bispo, quer dizer, supervisor ou superintendente. Enquanto os outros trabalhavam, o bispo olhava o que eles estavam fazendo e ajudava na comunicação entre os grupos de pastores ou de evangelistas, anciões e de presbíteros, os trabalhadores. Amém? Então, qual é a necessidade que nós temos de termos trabalhadores dentro da igreja? Compartilhe aqui. O crescimento da igreja foi fruto de evangelização e fruto do discipulado. Tá? Então, com o crescimento houve a necessidade de se delegar pessoas para estar suprindo as necessidades do rebanho, seja qual forem elas. Tito capítulo 1, versículos 5 e 7 fala sobre isso. Os pastores, nós que somos pastores, irmãos, a gente não consegue abarcar tudo. Abarcar é um termo talvez mais nortista aí, né? Abarcar quer dizer que você abraçou algo grande demais, você deu aquele abraço para poder carregar. E a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue. Não tem horas no dia suficiente para um pastor tomar conta de todo mundo. A não ser que a igreja seja pequenininha, esteja sendo implantada, esteja no seu nascimento, aí tem jeito, tá? Mas com referência aos presbíteros no Novo Testamento, a gente falou sobre isso, é sempre no plural, que eram grupos de pessoas que estavam ali cuidando da administração. Então, o que é ser um presbítero? O que é ser um trabalhador dentro da igreja? O que é ser alguém que tem esse desejo no coração e quer trabalhar para a obra do Senhor? Quando se fala de algum trabalhador, qualquer trabalho dentro da igreja, nós entendemos isso hoje como ministérios, tá? E todo ministério tem uma importância gigantesca dentro da igreja. E a importância de todos os ministérios da igreja são para auxiliar o pastor da igreja. Por isso que vocês são designados, tá? Por Deus, para ajudar no apacentar uns dos outros. É assim que funciona. Então, nós temos escolhas, nós temos qualificações que são necessárias para serem observadas com relação às escolhas que são feitas, tanto para a consagração, tanto para o trabalho, para os ministérios dentro da igreja. A missão do trabalhador é de tanta importância que o Novo Testamento ele utiliza vários termos, vários contextos, vários textos para falar a respeito das qualificações que se devem exigir de qualquer pessoa que quer trabalhar na igreja, que são escolhidos para uma função ministerial. Entenda, vamos fazer uma separação aqui, eu quero que você tenha sabedoria sobre isso. Ministério de trabalho dentro da igreja não é bom. Ministério de trabalho não é bom. Dons são concedidos pelo Espírito Santo. Ministério de trabalho, você vai estar utilizando dentro da igreja coisas que você aprendeu na sua vocação formal, coisas que você aprendeu no secular. Aí se você é um contador, talvez você vai pedir sua ajuda com a contabilidade da igreja.
Se você é um cantor, um músico, talvez vão pedir sua ajuda com o louvor da igreja. Por isso são chamados ministérios. Os dons são os dons do Espírito Santo. São literalmente ligados ao trabalho nos ministérios e são necessários, mas a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Amém? Tem que estar bem claro e bem definido. Isso é Efésios 4:11 fala sobre isso, tá? E nós temos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5, Paulo ele fala, olha, há uma diversidade de dons, mas também há uma diversidade de ministérios. São duas coisas separadas. Diversidade de dons é uma coisa, diversidade de ministérios é outra coisa. Talvez você fosse separado para alguma coisa e que você gosta de trabalhar. E algo para a gente notar é que naquela época, no primórdio da igreja, esses ministérios, as pessoas elas estavam fixas por resto da vida dentro de um ministério. Era de uma forma fluida. Então você trabalhava talvez um ano no ministério, como é hoje dentro da igreja. No próximo ano você trabalhava em outra área ministerial. E assim era feito. Com o decorrer do tempo, você ia trocando de ministérios ou de áreas de trabalho dentro da igreja, sem essa preocupação de hierarquia, porque naquela época eram todos trabalhadores dentro da igreja, tá bom? Então, Paulo, ele fala para Tito, e estabelece algumas coisas, tanto para Tito quanto para Timóteo, algumas características ou algumas coisas que precisam ser observadas aos trabalhadores de Cristo, tá? Tanto seja você aqui dentro da igreja, seja você lá na sua casa, no seu ministério pastoral dentro da sua casa, tem algumas coisas que têm que ser observadas, que nós vamos estar falando sobre elas. Primeiro, todo trabalhador ele deve ser uma pessoa com caráter cristão ilibado. O que é ilibado? É uma pessoa íntegra, é uma pessoa exemplar, que ninguém vai olhar e vai apontar o dedo e vai falar, não, mas aquele ali, ele quer ser cristão, mas quando ele sai da igreja, ele vive falando palavrão. Toda hora que você vai falar com ele está falando palavrão, xinga pra caramba, briga na rua, né? Então, biblicamente, você não seria adequado para estar dentro do ministério, tá bom? Algumas coisas que a gente tem que corrigir. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, fala assim: é um obreiro que não tem o que se envergonhar. Uma pessoa que não tem o que ter vergonha. Se a sua vida for exposta e aberta para todo mundo, tudo que o pessoal vai achar é coisa boa. Vai olhar para os seus filhos, vão ver filhos bons, vai olhar para a sua esposa, vai ver uma mulher abençoada do seu lado, ou um marido abençoado do seu lado, e isso dá testemunha sobre a pessoa que você é. Me desculpem. Há um outro requerimento que aqui no Brasil, por causa da nossa cultura, quase não é mencionado, mas na África, quando eu estava lá, eu tinha que mencionar isso direto, dar estudos, dar ensino, trazer pastores, e argumentar, e brigar, e talvez, às vezes, até tirar pastores de liderança da igreja, exatamente por causa desse ponto que nós vamos entrar aqui. Se você quer ser um trabalhador para Cristo, é marido ou esposa de um homem só ou de uma mulher só. Tá? Isso foi exigido por quê? Porque naquela época eles ainda estavam carregando a herança patriarcal, e os líderes da igreja queriam carregar essa aliança patriarcal sobre eles. E o que é que os patriarcas tinham com relação à família? Quando a gente vai olhar para Abraão, Isaac, Jacó, o que é que eles tinham com relação à família? Todos eles tinham mais de uma esposa, tinham concubinas, tinham um monte de filho por aí que não deveria ser. Quando foi estabelecida no primeiro século as primeiras regras, uma das coisas que foi determinada é que ele deveria ser homem casado com uma mulher só. E aqui está falando sobre homens. Hoje eu falo para as mulheres também, porque as mulheres são chamadas ao pastorado. Então a poligamia ou a bigamia, que são o casamento a 3, poligamia a partir de 3, de 4 para 5, né? Ela foi condenada pela igreja. Por quê? Porque os homens queriam, naquela época, eles estavam querendo carregar essas tradições dos patriarcas, e eles estavam lutando e brigando uns contra os outros, para se tornarem os pastores da igreja, para que eles pudessem casar com as mulheres. Vê se pode um negócio desse. Gente é gente, hoje e antigamente, né? Homem custoso, né? Então foi feita essa orientação da parte de Paulo. Se você quer ser
E Paulo era bem sincero com relação a isso. Ele falou: se você quer ser o pregador da palavra, o melhor é que você não case. O melhor que você possa, porque naquela época, quando se falava ser um pregador da palavra, o ministério era itinerante. Sei? Ia para o mundão pregar, viajava o tempo inteiro. Então ele levou isso em consideração. Paulo falou: olha, se você quiser ser um ministrante da palavra, o melhor é que você não se case. Mas se você não consegue viver sem um cônjuge, então case e permaneça aonde você está. Se você tiver que viajar, leve a sua esposa, não se aparte dela, para que não haja tentação de você cair em pecado, né? Dentro do contexto brasileiro, talvez isso é algo até irrelevante, mas na África, meus irmãos, é direto, brigando e chamando a atenção do pastor lá: meu irmão, você vai viajar? Vou viajar, vou fazer uma viagem de 3 meses pregando o evangelho. E sua esposa vai com você? Não, pastor, vai não. Eu falei: então você não vai, não vai. Pastor, não tem uma bênção para ir? Não tem não. Porque você vai pregar o evangelho 2 semanas, o resto do tempo você vai ficar em tentação, vai ficar sofrendo tentação. Não viaje sozinho sem a sua esposa. Se você tiver que ir, sua esposa não puder ir por causa dos filhos, leve um companheiro, leve um homem para estar com você que seja sábio, temente a Deus, que você vai manter ele no foco, ele vai manter você no foco. Bíblia. Os apóstolos não estavam sozinhos, eram de 2 para 5. Padrão bíblico, tá? De qualidade. Outra coisa é que você que é um trabalhador do reino de Deus, que você tem uma família ajustada perante o Senhor. Paulo dá destaque especial à criação dos filhos. Ele fala várias vezes sobre a criação dos filhos. Seus filhos sejam tementes a Deus, ensinem seus filhos, né? Se for o caso, corrija com vara, dá umas varadas na perna desse menino e não vai matar ele, né? Ele vai crescer. Jesus também deu várias admoestações conselhos fortes com relação à família, né? Então é algo que era observado. Eu acho que eu já contei aqui na igreja um caso que aconteceu lá no Malau, de a gente está fazendo evangelismo, mostramos o filme de Jesus lá. Depois do filme de Jesus, a vila inteira queria entrar para dentro da igreja por causa do som. Lá não tinha energia, a gente estava com o gerador, ligamos o som, o teclado, a bateria do teclado e o pessoal batendo no teclado, o pessoal cantando. E a igreja lá era pequena, era do tamanho de talvez até menor do que esse agrupamento de cadeiras aqui do lado direito e do lado esquerdo. E nessa noite tinha umas 300 pessoas sem cadeira dentro da igreja, a vila inteira. O pessoal estava cantando aqui no louvor, a equipe de louvor, o pessoal com o microfone aqui cantando, Palibeofana na igreja, Palibe. E o pessoal cantando e dançando aqui, pulando. E o pessoal que estava na igreja estava aqui, ó, literalmente, quase com o nariz pulando. E entrou 2 rapazes, obviamente autorizados, eles começaram a entrar com medo do povo e começaram a rodar, né? Jogar as costas para trás, para frente, para fazer um círculo para eles poderem dançar. E o pessoal, as meninas que estavam na frente, as mulheres que estavam na frente, começaram a reclamar, porque tinha mulher com bebê no colo, bebê amarrado no colo assim, amarrado nas costas, né? Cantando e dançando ali. O pessoal começou a empurrar gente demais, conversar uma em cima da outra, começaram a reclamar. Eu parei, peguei o microfone, apontei para os dois e falei: olha, a gente está aqui num momento de festividade, graças a Deus por isso, mas é tudo com decência e ordem. Se for para fazer o que vocês estão fazendo, pode dar licença. Na hora que eu falei isso, todo mundo da igreja começou a vaiar isso, para colocar isso para fora. Se forem envergonhados, saíram. Daqui a pouco, uns 10 minutos, caiu uma pedra desse tamanho em cima da igreja, telhadinho baixinho, de metalon, telha corrugada, fez aquele barulho, bum, e amassou a pedra. Só que fora da igreja era noite de lua nova. Lua nova é quando não tem lua, né? Não, quando está fininha. Quando está fininha, né? Então essa lua, você não enxerga nada na vila. Você sair à noite lá na vila, daqui para lá para Evalmiro, você não vê. É escuro, meu. O negócio é o breu. É breu mesmo. E estava numa noite dessa. E a gente sabia que esse menino estava longe da igreja. E eles fizeram isso umas 3 vezes. Na terceira vez que eles fizeram, eles jogaram uma pedra tão grande que a pedra quebrou a telha da igreja de metalon e caiu em cima da testa de um menino de 8 anos e abriu a testa do menino. Aí a confusão estava armada, né? Eu fui lá, desliguei o som para tentar amenizar a situação. Fez eu piorar, porque o pessoal não queria ir embora, queria cantar e dançar. Aí o filho do pastor João, adolescente, juntou mais uns adolescentes lá, tipo Gustavo, né? Fortinho,
juntou mais uns adolescentes lá, uns jovens da idade dele, e entraram no meio da baqueada. Falaram, vamos achar esses caboclos. Meus irmãos, eles ficaram uns 20 minutos pro meio do mato. Daqui a pouco começam a gritar, começam a gritar. E grito lá na África vai longe, porque não tem movimento à noite. Eles acharam os 2 rapazes escondidos dentro de uma latrina, a uns 200 metros da igreja. Acharam os caras lá e trouxeram. E já trouxeram dando pancada, dando os tapas nos meninos. Aí chegou na igreja, aí ferveram em cima dos meninos. Todo mundo que estava lá, porque eu tinha desligado o som, queria dar um tapa nos meninos. E o pior, levaram os meninos para dentro da igreja. O medo desses meninos apanhar foi tão grande que um deles, lá não tem reboco, nessa igreja em particular não tinha reboco, e ela era construída de tijolo queimado, mas não tinha, a argamassa era betume, Na hora que ele foi entrar na igreja, um deles agarrou na coluna da igreja, o pessoal fez um cabo de guerra com ele, que ele arrancou 2 tijolos da parede. E entraram. E eu desceram a bater nele, todo mundo queria bater neles. Eu desesperado, entrei no meio e montava assim, literalmente. Subia em cima de um assim, abaixava ele, falava, não é para bater, não é para bater, não é para bater, gritando em inglês. E na vida ninguém falava inglês, todo mundo falava tchau. Aí eu chamava o tradutor, filho do pastor João, falava, não deixa bater, falava, pessoal, não é para bater, não é para bater, porque senão eles vão matar esses meninos aqui dentro da igreja. Aí eu deixava aqui o filho do pastor João, outro filho, falava, não é para bater, falava para os outros não bater, não, que eu virava as costas, ele era o primeiro que começava a bater de novo. Foi essa lenga-lenga uns 10 minutos, eu peguei o carro, caminhonete, parei na porta lateral da igreja, como se fosse ali, atrás de onde o João estava. Falei para ele, vamos colocar esse no carro e levar para a polícia. Porque daí encerrava a pancadaria e aí tirava os meninos de lá e salvava eles. Levamos, ficaram presos, bêbado que nos tomaram. Chegou lá na delegacia, o policial pegou eles, sentou eles no chão, eles começaram a cantar. Não, mas a gente só queria cantar. Começaram a cantar. Cantando lá. Aí o guarda olhou para ele, agora não tem jeito não. Vocês vão passar a noite aqui. No outro dia de manhã, 5 horas da manhã, eu acordei. Atravessei o acampamento ali do outro lado da rua, estava dormindo de barraca, você não costumava dormir. Atravessei a rua e eu olhei o círculo de cadeiras. Na hora que eu olhei o círculo de cadeiras, eu falei, vai ter reunião sobre o que aconteceu ontem. Já peguei minha Bíblia, peguei meu chazinho, sentei lá nos bolachinhos, fiquei esperando. Daqui a pouco chegou o chefe da vila, chegou o chefe geral das 7 vilas, que é o chamado da autoridade tradicional. Chegou 2 famílias, pai, tio e tal, o pastor da igreja, mas o chefe da vila local. Começaram a falar. Foram se apresentar. Na hora que foram se apresentar, o filho de um pai falou, aí era pastor. O pai do menino que estava jogando as pedras, pastor. Eu pedi por favor para me liberar ele, para que ele não ficasse preso e tal. Eu falei, não tem problema. Aí foi a vez da outra família. Na hora que o outro foi falar, vice-pastor de outra igreja também. Os 2 filhos, um do pastor, filho de pastor, e o outro filho do vice-pastor. Na hora que eu ouvi isso, já peguei a Bíblia e abri aqui. O negócio é o seguinte, olha, a Bíblia diz, você quer ser pastor, você quer ser líder de congregação, a sua primeira obrigação é que tenha ordem dentro da sua casa. É de causar um espanto muito grande, que nós temos pessoas no ministério, e que os filhos não são cristãos, que os filhos não prezam a Deus, e geralmente famílias assim, a minha foi quase desse jeito, quase passei por isso, quase que eu não era crente hoje. Por quê? Porque antigamente o foco era invertido, e hoje nós temos um entendimento da Bíblia. A Bíblia diz, olha, primeiro a Deus primeira coisa, acima de tudo e de todos, Deus. Segundo, é a segunda coisa que Deus estabeleceu para o homem. A primeira coisa que Deus estabeleceu e abençoou o homem, família. Segunda, família. Terceiro, ministério. E antigamente ele era invertido. O seu ministério vinha antes da sua família. Por isso que tinha muito filho de pastor. Antigamente eu cresci com essa fama. Eu não era tão gostoso como o pessoal falava. De vez em quando eu arrancava os pés de carro na porta da igreja, comprava os pneus aí, mas nada. Mas não era bundão, era atentado, como diz aqui no Goiás. Era custoso.
mas não era do mundão, né? Estava na igreja. E só que tinha fama, irmão. A gente tinha fama, não, é gostoso, filho de pastor é gostoso. Você cresceu assim, irmão, escutando isso? Não, né? Graças a Deus que não esqueceu isso. Aqui em Goiás tinha esse negócio, filho de pastor é gostoso. E no nosso campo, na época, o nosso pastor era o pastor Albino. E o pastor Albino, aí com Isolina, eles eram estéreis, eles não podiam ter filhos, então eles adotaram um rapaz chamado Gesiel. Nós tivemos a oportunidade de morar com eles quando o Gesiel ainda era pré-adolescente. Nós moramos 9 meses na casa do pastor Albino, junto com eles. Eu era muito raquítico, muito magrinho. Eu me lembro muito bem do Gesiel, ele me puxava para um lado da casa, ele pegava um pedaço de pau e brigava com todo mundo dentro de casa. E ele cresceu dessa forma, morreu com uma overdose de cocaína. E ficou esse testemunho horrível para trás. Por quê? Porque havia uma dedicação muito grande ao ministério, a família acabava sendo negligenciada, né? E o nosso ministério de trabalhadores do Senhor, o seu primeiro ministério é a sua família. Os seus primeiros membros são os que você faz, ou os que você adotou, são seus filhos. Eles são os primeiros exemplos de quão bom é o seu pastoreio. Ensine o seu filho no caminho que deve andar, mesmo quando ele crescer. Eu imagino, eu lembro de mim mesmo, que está entrando na adolescência, a gente cria nariz, né? Quando a gente está entrando na adolescência, a gente cria nariz, a gente descobre que tem um, e a gente quer mandar dele. Não! O pai fala com a gente responde, o pai diz um negócio, às vezes a gente não responde, mas na hora que vira as costas resmungando, né? Eu tenho um pré-adolescente em casa, cadê ele? A gente fala com ele, olha pra gente assim, na hora que eu saio, só escuto, o quê? Meu irmão, eu era desse jeito. Minha mãe às vezes chamava minha atenção, brigava, ele chamava comigo, eu ficava ali, ó, temia que estremecia, balançava com medo de levar taca, né? Com medo de aluno fazer, subir no pé de goiaba, tirar uma vara, não era assim. Pega a faca aqui, sobe lá no pé de goiaba, tira a vara que você vai apanhar. E não vem com folha não, arranca as folhas e traz a vara limpa. E se for vara seca, você sobe lá de novo e tira outra. Eu era muito malandro, né? Eu sabia que apanhava direto, eu subia no pé de goiaba, quebrava as varas e deixava lá. Porque a vara seca, dá umas 3 lambadas, ela quebra, né? E a vara verde não, é umas 10 para quebrar. Então eu subi, então pegou um macete depois de um tempo. Enfim, né? Eu me lembro, às vezes, minha mãe brigar comigo, chamar a atenção. E na hora que ela saía, ou ia para outro quarto, eu assim, sério, na hora que eu ia para o quarto, eu entrava no outro quarto, ela não estava me vendo, começava. Não saiu uma palavra da boca, né? Eu não sei se vocês já fizeram, mas esse cara que fez isso. Não fez isso, não, né, esse cara, misericórdia, ele faz isso, não, né, Luana? Nunca fez isso na vida, né, Luana? Só que é todo mundo crente, né? Nunca teve raiva que o pai virava só, chamava a atenção. Você fala, pai, mas eu quero sair com meus amigos. Não vai, por quê? Porque eu estou dizendo que não vai. Aí entrava para dentro do quarto, o pai saía, virava para dentro, mas eu te odeio. Não saiu ar da boca. Né, Natália? A Natália nunca fez isso, né? Missionária, pessoal. Meus irmãos, então eu vou parar por aqui hoje para a gente não extrapolar no horário, mas família ajustada, nós vamos parar, na semana que vem nós vamos voltar, não falando sobre soberba, não ser soberbo, nem iracundo. Você sabe o que é iracundo? Essa palavra que é usada na Bíblia, iracundo, você sabe o que é? É o quê? Pega ali só primeiro, cundo é antigo, né? É ira. Iracundo é a pessoa que é o quê? Que é raivosa, colérica, furiosa. A gente vai falar sobre isso. Não sei quando dar o vinho, nem espancador, né? Nem cobiçoso, topo de ganância, nem seja dado a hospitalidade, que você seja hospitaleiro, seja amigo do bem, que seja moderado, que seja justo, que seja que seja santo.
temperante, nós vamos falar sobre tudo isso. Tudo isso são recomendações para nós gerar como igreja. Amém, queridos? Amém. Amém? Glória a Deus.